Olá! Estamos de volta com o nosso Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Estávamos com saudades de vocês. Estamos no nosso segundo episódio de 2025. Gostaríamos de começar agradecendo ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores institucionais, Conase, Anacom, Condomínios pelo Mundo e SEX. E aí, hoje, nós temos uma convidada muito especial que vai abordar um assunto de extrema importância nos condomínios, que estão trazendo esses problemas para todos nós dos jurídicos, para os síndicos, para as administradoras, que é a existência de pessoas com autismo nos condomínios, como devemos lidar com isso. A Jaque hoje vai falar um pouquinho mais e apresentar a nossa convidada do dia, que é muito especial para todos nós do Chamo Jurídico. É uma grande honra para nós, né, estar à frente da Michela. Ela é uma mãe atípica, como eu. Eu estava agora nos bastidores comentando com as meninas. O ano passado, eu também recebi o diagnóstico do meu filho. Ele possui altas habilidades, que é a superdotação. As pessoas falam, é uma criança superdotada, ele tem uma inteligência além do normal. E eu comecei a entender um pouco como é ter um filho atípico. Os medos, né, Michela? Os medos, o preconceito das pessoas. O meu filho... Eu sou falante, ele é muito mais falante, ele fala de todo tipo de assunto e criança, né? Nem toda criança, nem todo adulto consegue acompanhar o raciocínio. E eu sei o quanto é difícil pra gente, mães, entender isso. Ai, que criança chata, que é muito complicado, mas a gente consegue, né, Michela, com o tempo absorvendo, né, esses preconceitos e acolhendo o filho sempre. Hoje a gente está muito feliz, Michela, muito obrigada por ter aceitado vir aqui explanar para toda a comunidade condominial principalmente, as características de uma criança autista, de um adulto autista, como que a gente pode ajudar essa criança, enfim. Hoje o podcast vai ser mais direcionado para a nossa convidada. Ela que vai falar mais do que nós, né, Marcinha? Porque é um assunto longo, de grande relevância, então a gente vai deixar ela super à vontade para explanar todo o seu conhecimento. Seja bem-vinda, Michela. Obrigado, Jaque, obrigado, Márcia. É uma alegria para mim estar aqui hoje, né? Falando de algo que me emociona, que eu particularmente domino porque vivo isso em casa. Então, eu me chamo Michela, eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia e muito do que estudo e do que sei, né, do que me aprofundo é porque sou mãe de 2 meninos, um menino de 12 anos, um outro menino, Felipe, de 8, que é autista. E essa vivência, ela nos traz muita propriedade, né? Então, ela nos coloca em lugares, assim, onde a gente tem uma visão diferente, né? Eu até ter o diagnóstico do meu filho, não imaginava como que era ser uma mãe atípica, né? Então, por isso, sou uma mãe que tento fazer o meu melhor e ajudar não só o meu filho, mas a comunidade como um todo. E poder estar aqui hoje nesse podcast, né, é maravilhoso, porque para quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, que elas consigam ter conhecimento, porque é o conhecimento que extingue o preconceito. Exatamente. Quando tu conhece, aquilo já não te assusta mais, né? Então, recentemente, eu dei uma palestra para em torno de 30, 40 síndicos, né? E eles me procuraram para trabalhar essas questões. Como que a gente lida com uma criança, com um indivíduo do aspecto autista dentro do condomínio?
né? Com questões tão particulares e tão diferentes, porque nenhum autista é igual ao outro. E aí eu estruturei um material para eles e foi muito legal, porque a palestra que era para durar 45 minutos, durou 3 horas. Eu não conseguia ir embora, porque a gente ficou debatendo casos e mais do que isso, procurando soluções. Então, quando vocês abrem um espaço para um tema tão importante como esse, eu fico realizada, porque eu sei que a gente junto pode buscar soluções para o bom convívio, né, de todo mundo que mora no seu condomínio, na sua residência, no seu espaço, né, na circulação ali do espaço. Então eu trouxe aqui uma colinha pra gente não se perder, tentar seguir um norte, né? Então o que é o autismo, né? O autismo, ele é um transtorno neurológico. A criança nasce assim. A criança não fica autista, tá? Ela é autista. Então ser autista é uma condição, não é uma doença, né? Não é algo que possa ser curado. É algo que tem que ser entendido e compreendido, porque a pessoa vai ser sempre autista. Sempre. É isso que a gente tem que ter em mente, assim, né? Que a criança vai nascer autista, ela vai tentar se desenvolver de acordo com os estímulos que receber, mas ao longo da sua vida, ela vai continuar sendo autista. E nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis também do autismo, para que a gente entenda, né? Houve uma mudança bem significativa agora em 2025, que é a alteração do DMS-5, que são só nomenclaturas, mas que eu acho que são nomenclaturas que chegam nesse momento para nos trazer mais segurança do que falar, né? Então, assim, não é criança especial. Esse não é o termo correto. É uma criança atípica, né? Então, tem várias coisas que a gente vai trabalhar hoje aqui, com o intuito de informar, com o intuito de debater. Não existe um só lado, existem todos os lados e a gente pode muito bem buscar uma solução juntos, né? Então, vou começar a falar um pouquinho das nomenclaturas, então, né? A gente fala que a criança ou o indivíduo, ele é portador do espectro autista. A criança ou o indivíduo com autismo. A criança ou o indivíduo com TEA. Então, esses seriam as nomenclaturas corretas de dizer. Não temos criança especial, não é mais admissível que em 2025 a gente escute aquela criança retardada, aquele debilóide, isso não cabe mais na nossa sociedade. O nome disso é capacitismo, e vocês muito bem, como advogadas, sabem que isso é passível de processos judiciais, né, que a gente pode ingressar a família que se sentia ofendida. Então, assim, ó, eu sou obrigada a saber a nomenclatura? Não, tu não é obrigado. Mas tu também não pode ofender o indivíduo. Inclusive tem penalidades na lei. Eu acho que é a Lei Berenice, né? Que é... Berenice Piana. Isso, essa lei, ela coloca lá, tem disposto que é crime e com multa e pena de detenção. Então, é bem importante. Vou trazer um pouquinho dessa lei também sobre a questão da legislação, né, para saber no que a gente, no caso, nós das famílias atípicas, estamos amparados, né? Então, vamos falar um pouquinho de nível de suporte. O que popularmente a gente escuta falar? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Ou então, leve, moderado e severo. Ora, primeiro a gente começa dizendo que leve para quem? Né? Não é leve para ninguém, muito menos para aquele indivíduo, para aquela criança, né? A partir de janeiro de 2025 agora, entrou o novo DMS-5, que ele entra com uma série de subdivisões do autismo para ajudar os neuropediatras a enquadrar aquela criança. Né? Então, eu vou tentar falar de um grosso modo para que fique popular, para que todo mundo possa entender. Então, por exemplo, assim, ó, se uma criança tem a ausência da fala ou uma fala que não é funcional, como assim? O que é uma fala não funcional? Meu filho, por exemplo, não tem uma fala funcional. Se eu disser para ele fala água, ele fala água. Se eu disser para ele quero, ele vai falar quero.
mas ele não vai bater no meu ombro e dizer quero água. Isso não é funcionalidade numa fala. Ele não sustenta uma conversa. Entendeu? Agora, aos 8 anos, ele consegue te cumprimentar. Então, tu dá boa tarde, ele tá viajando, daqui a pouco ele aterriza, boa tarde. Mas ele precisa de muito esforço para conseguir fazer isso, né? Então, se uma criança tem não é verbal ou tem pouca intenção de fala, ela seria de moderada a severa, para entender assim, né? Se a criança consegue ter uma linguagem onde ela se comunique, onde ela apresente os seus quereres, né? E se faça entender, então ela já seria de moderado a leve, né? Então, é os níveis de suporte, é o quanto de suporte aquela criança, aquele indivíduo precisa. O meu filho, por exemplo, necessita de muito suporte. Por isso que ele é de moderado a severo, né? Porque ele não consegue ficar sozinho, ele tem 8 anos, mas ele não tem o discernimento do que é errado, do que é perigoso. Então, ele não vai olhar uma rua, ele vai atravessar direto, ele não tem noção que pode vir um carro, né? Ele precisa de muito suporte. É uma criança que de 8 anos, tu não pode deixar sozinho ainda, sem supervisão de um adulto, né? Michela, isso pode mudar? Sim, isso pode mudar, né? A criança pode transitar nos 3 níveis ao longo da vida, né? Qual é o mais comum? O mais comum é um adolescente, uma criança, um indivíduo, transitar entre o 1 e o 2, e o 2 e o 3. Dificilmente tu vai ver um indivíduo autista, ele era nível 3 de suporte, agora ele é 1. Difícil. Pode acontecer? Pode. Vai depender do quanto ele está recebendo de estímulo, como que está sendo esse estímulo, como que ele absorve o que ele está recebendo, né? Isso é uma questão bem importante, porque às vezes as famílias acham assim, eu vou fazer terapia 40 horas aba, vou fazer 20 horas aba, vou fazer teacher, vou fazer ecoterapia, tu lota a criança, mas o quanto aquela criança está conseguindo absorver? Isso é importante, né? Então, ao longo da vida, ela pode transitar. Por exemplo, algo bem comum. Uma criança que até os 12 anos ali, ela é autista nível 1 de suporte. Ela fala, ela se comunica, ela só é mais agitada, né? Alguma coisa assim. Lá na adolescência, isso tende a piorar. Por quê? Porque na adolescência, a gente recebe uma carga de hormônio e tal, né? Então, eles já ficam, assim, mais perdidos. Então, esse adolescente que era nível 1 pode vir a ser nível 2. E pode ser transitório. Assim que ele assumir a fase adulta, pode voltar a ser nível 1, né? Michela, um nível 3 pode começar a ser nível 2? Pode. E um nível 2 pode ser nível 1? Pode. Isso vai depender do quanto a criança vai receber de estímulo. Por exemplo, eu tô falando no auge do meu privilégio. Eu reconheço o meu privilégio de ter uma família, de ter uma estrutura familiar, né? De ser casada com os pais dos meus filhos, porque aqui fica um dado triste, importante da gente trazer. 94% dos pais que recebem o diagnóstico de autismo vão embora. O filho fica com a mãe. Né? Infelizmente. Triste realidade. Eles constituem outras famílias e nem voltam para visitar esse filho autista. Esquecem do filho. Às Sim. vezes nem informam que existe aquele filho. Ninguém sabe da existência daquela Sim, criança. para eles é um desconhecido. A Michela, para quem não conhece, gente, ela é esposa do nosso amigo Ramon. E a paternidade, quando a gente tem um companheiro que pega junto, se torna bem mais leve. Então, com certeza tu tem esse privilégio, Michela. Sim, eu reconheço esse meu privilégio, né? E o Ramon, ele é quase ovacionado quando ele leva o nosso filho para fazer terapia nas clínicas. Porque tu chega lá, é todo mundo mulher. Ele é o único homem. Entendeu? Como se ele estivesse fazendo um grande papel. O que, na verdade, ele tá fazendo só o papel dele, de pai. Ele não está te ajudando. Não. Ele está fazendo sendo o papel que dele. cabe a ele. Exatamente. Né? Mas ele chega a ser ovacionado porque o normal é realmente esses pais irem embora, né? Então, tem mais uma questão bem importante
pra gente trazer, que daí eu falo do meu privilégio, né? A gente tá falando de famílias que tenham o mínimo de recursos financeiros, né? Eu sou educadora social, sou gestora de um projeto, né? Onde a gente prepara os jovens de vulnerabilidade da periferia para o mercado de trabalho. Então, eu transito na área periférica. E se nos condomínios de médio padrão ou padrão alto isso já existe, como que vocês acham que são nos condomínios periféricos? Né? É muito pior. E aí, o que acontece? Na periferia, tu não tem acesso a fono, a TO, a psicólogo, entendeu? Tu faz uma terapia, uma psicoterapia ali, uma vez a cada 15 dias por 20 minutos. Vai melhorar quanto? Quando a criança não é escondida dentro de casa, né, Michelle? Sim. Tem pais que acabam fazendo as crianças de reféns. Ai, não pode ir pra rua, não. Como o Estado não dá conta dessa demanda que só cresce, né? O que o Estado faz? Medica. Né? Então, muitas ritalinas, muitos remédios para controlar o humor, para dormir, né? E aí, esses remédios, é importante saber também que esses remédios, eles levam um tempo para o indivíduo absorver, e às vezes não se adapta com aquele remédio, né? Então, eu escuto muitas mães, assim, amigas minhas, que dizem assim, ai, Michela, não acertamos na medicação ainda, eu não sei mais o que fazer, porque ele bate a cabeça na parede. Imagina, ela mora no condomínio. E o filho tá batendo a cabeça, tipo, na parede. Entendeu? Então, se é desesperador para essa mãe, né? Porque essa mãe, vocês podem ter certeza, ela não quer incomodar ninguém. Tu pode ter certeza que o que ela fizer, o que ela puder fazer para não incomodar, ela vai fazer. Mas essa mãe tá tão exausta, tá tão sobrecarregada, que às vezes não consegue dar conta. Né? Então, eu reconheço o meu privilégio, né? Todo o meu conhecimento, tudo que eu estudo, tudo que eu atuo com o Felipe. E eu realmente, assim, eu me bate o desespero em pensar nessas famílias atípicas de um nível social mais baixo. Sim, aí numa comunidade, né? Que quem vive em condomínio vive numa comunidade. Como que a comunidade condominial, a gestão do condomínio poderia, o que poderia fazer para incluir essas crianças no dia a dia do condomínio? Não, e até uma forma de abordagem da família. Da família. Porque muitas vezes os vizinhos reclamam de que tem barulho, a criança faz muito barulho, ele é de noite. Como é que pode ser feita essa abordagem com a família? Porque muitas vezes o síndico recebe aquelas reclamações diariamente e é uma pressão para o síndico, e o síndico ainda não tem aquela informação de que aquela família possui uma pessoa atípica. Aí como é que seria uma melhor abordagem para o síndico chegar na família e obter essa informação? Até porque a família também enfrenta desafios diários, né, Marcinha? Então, até a Michela pode abordar os desafios mais comuns que uma família, que um pai, que uma mãe enfrenta diariamente. Porque no condomínio eu recebo várias reclamações e eu sempre falo com o síndico, gente, vamos, antes de multar, vamos entrar em contato com os pais, vamos conhecer, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Se existe uma criança típica, né? Se os pais simplesmente estão maltratando a criança ou alguma coisa do gênero, O né? síndico não faz nada, vamos chamar a... Não, calma, primeiro exatamente. Vamos entender a situação da... Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é de que todos somos um ser único. O autista não é diferente. A criança, o indivíduo atípico não é diferente. Então, não existe nenhum autista igual ao outro. Então, o que a gente mais ouve falar por aí? O autista tem sensibilidade auditiva. Meu filho não tem. Meu filho vai pra arena do Grêmio e torce do lado da geral. Meu filho não tem. E o autista gosta de rotina, previsibilidade. Meu filho não gosta. Eu já disse pro meu esposo que nós deveríamos virar nômade. Porque o que ele gosta mesmo é de estar viajando, passeando, cada dia num hotel, cada dia numa casa. O que traz as nossas dificuldades com o Felipe é a rotina.
A rotina escolar, a rotina de casa, de dormir, de banho, isso que nos traz uma certa dificuldade. Então, assim, ó, entender que cada um é único, né? Entender que todos temos problemas em níveis diferentes. E se você não tem um filho atípico em casa, que bom. Você está bem descansado e pode começar a pensar em ações para ajudar essa família. Você tem pelo menos um tempo para dar uma estudadinha rápida, jogar ali no Google o que é o autismo, como posso ajudar, como posso fazer. Porque você tem o tempo de julgar é o mesmo tempo de dar um Google. Então não julgue. Não julgue aquela gritaria, que pode ser pelo banho, pode ser porque quis tirar roupa, pode ser porque quis botar roupa, pode ser porque está desregulado por causa de uma medicação, pode ser um simples não. A criança autista tem muita dificuldade na questão do não, né? O não para eles é porque eles não têm muita noção de tempo. Então, por exemplo, assim, ele quer um picolé. Você diz não. Ele já se atira no chão e berra. E já entra em crise. Porque ele não entende que é não naquele momento. Mesmo que tu diga, meu filho, não é não agora. Assim que eu sair da loja, eu vou comprar pra ti. Ele não tem noção de espaço e tempo. Isso a criança vai adquirindo com o tempo. O meu hoje, com 8 anos, já espera tranquilamente. Mas nem sempre foi assim. Né? Então, assim, ó, aquela família ela já tá passando vergonha. Que eu digo, a gente passa no débito, no crédito, no Pix, a gente não tem mais. Não tem. Entendeu? A vergonha ela vem de todo jeito, né? Mas é teu filho. Então eu acho que a questão principal é assim, ó, não julgue. Compreenda. Tá muito incomodado, tá muito ruim esse barulho? Chama o síndico. Vamos conversar. Tem muitos autistas com muito barulho no condomínio. Quem sabe vamos fazer uma palestra sobre autismo? Quem sabe vamos escutar essas famílias atípicas? Eu adoro dizer, em todos os lugares que eu falo de autismo, nas escolas, eu também dou palestras para casas de festas, né? Então, eu gosto de dizer uma coisa muito simples. No autismo, o simples funciona. Então, tu não precisa ter um tablet A, B, tu não precisa ter balanços mirabolantes, tu não precisa, assim, ó, nada. Às vezes uma bola, uma bolinha, uma massinha, alguma coisa que a criança seja sensorial, né? Isso aí já ajuda. Às vezes a gente precisa entender por que essa criança está entrando em crise, né? Eu tenho uma amiga minha que o filho entrava em crise toda vez que entrava no condomínio. E ele ia berrando até bater a porta do apartamento. E ela não sabia por quê, e a terapeuta tentando trabalhar essa questão. Sabe o que engatava no menino? O cheiro do material de limpeza. Imagina. Como é que nós vamos saber? Né? Inimagináveis. O que ela fez? Numa das assembleias de condomínio, ela pediu a fala. Disse que comentou, falou, né? Foi muito acolhida no condomínio dela. Eles fizeram testes de produtos que não tivessem cheiro. O produto saía 25% mais caro, mas todos os condôminos bancaram. Se criou a cultura da conscientização e do respeito, do acolhimento, né? Então, eu acho que essa cultura todos os condomínios deveriam implantar. Uma coisa simples. É simples isso. É ser humano, é ser acolhedor, é ser... Isso. Então, assim, ó, o que eu acho, tá? Eu acho que se tá acontecendo isso no seu condomínio, né, na comunidade onde você vive, assim, é tentar se aproximar dessa família. E aí a aproximação com essa família nem sempre é fácil. Por quê? Tu não sabe quanto machucada tá essa família. Então essa abordagem, tu me perguntou da abordagem, né, Márcia? Essa abordagem ela tem que ser feita com todo o cuidado possível, com toda a calma possível, num momento bom, né? Longe da criança, tá? Longe do indivíduo com autismo. Porque eu sigo um menino adolescente autista que tem 17 anos. No Instagram, ele não fala nada. Ele não fala uma palavra, ele tem 17 anos. E já escreveu 6 livros. Inteligentíssimo. E num dos livros que ele escreveu,
ele abordou uma coisa que mudou muito a nossa vida lá em casa. Que ele falou assim, ó, até os meus 10 anos, eu sempre fui um fardo para minha mãe e para meu pai. Quando eu comecei a escrever e a ler, que eu comecei a me comunicar pela escrita, eu senti que eu já não era um fardo. Eu me sentia parte daquela família. E quando eu comecei a escrever livro, que eu comecei a ganhar dinheiro, e que hoje eu também contribuo com as despesas da casa, eu me senti brilhante. Então a gente tem que cuidar para não tratar esse indivíduo como peso. Ninguém gosta de ser peso na vida dos outros. Então assim, ó, primeira dica, fale sempre longe do indivíduo autista. Chegue com cuidado, com calma. Aquela família, aquela mãe pode estar agressiva, o pai também, porque a gente já está muito machucado. O meu filho caçula teve a vaga negada em 6 escolas da Zona Sul particulares. Eu já estava virada no giraia. Entrei com ação judicial, fui no Ministério Público, mas nada disso resolvia o meu problema. Eu não conseguia tirar o meu filho do município porque eu não encontrava uma vaga particular. E é nosso direito escolher aonde os nossos filhos vão estudar. Até que eu fui parar numa escola em que eu cheguei lá. A minha mãe havia falecido há 15 dias. Eu cheguei naquela escola machucada. Eu cheguei humilhando a diretora, a coordenação pedagógica. O Felipe chegou pior do que nunca. Ele chegou um autista nível 3+. Meu esposo do lado. E a coordenadora só me dizia assim, não te preocupa, Michela. Aqui a gente vai poder acolher vocês. Não te preocupa. E aí tudo deu certo, a gente acabou matriculando ele lá, o Felipe está muito feliz com a escola, nós estamos radiante com a escola. E o final do ano passado eu fui até a sala da coordenação, lá, né, com a equipe diretiva e pedi desculpa pela minha forma como eu cheguei, e ela me abraçou, a gente chorou, porque o meu Felipe tá escrevendo, então foi um ano, né, muito emocionante para nós. E aí ela falou assim para mim, a gente tá acostumado a lidar com famílias machucadas. Então tu não sabe que família tu vai encontrar do outro lado. Tu não sabe se ela já absorveu bem aquele diagnóstico. Então calma, né? Calma, vamos trabalhar isso com calma. Acho que isso cabe ao síndico e cabe àquela vizinha legal, aquele vizinho bacana, sabe? Eu não moro em condomínio, mas eu tenho um vizinho do meu lado ali que é super gente fina. Às vezes o Felipe foge, se tranca no carro e ele grita, Michela, Ramon, tem alguém aqui? O Felipe tá indo pra dentro do carro. Aí ele me liga, entendeu? Pra avisar. E o que eu acho mais legal? Ele não anula o meu filho. Toda vez que o Felipe tá no pátio, ele diz, oi, Felipe, tenta conversar. O Felipe não dá a mínima pra ele. Mas o meu vizinho não desiste dele. Então, assim, esse meu vizinho é o máximo. O vizinho e a vizinha, né? Porque são um casal. Vocês entendem? Então, assim, às vezes, esse vizinho também pode ajudar nessa aproximação com essa família que tá machucada. E a gente precisa ter empatia. Não com eles que são atípicos, mas com todos os nossos vizinhos. Afinal, vivemos com eles, né? E se acontecer alguma coisa, é com eles que nós vamos contar. Se for alguma emergência, é o teu vizinho ali do teu ladinho que vai te ajudar. Né? Então, eu acho que é por aí, gurias. O que mais? Eu também estava dando uma lida antes da nossa gravação hoje e vi que alguns condomínios, eles fazem treinamentos para portaria, para os prestadores de serviço, para ajudarem essas famílias. Porque muitas vezes o pai ou a mãe piscaram, a criança ou o adulto saiu do apartamento e tá na portaria. E ninguém viu. Então as pessoas têm que saber como abordar aquela pessoa no tempo certo, da maneira correta. Ligar, como a Michela acabou de falar, ligar para os responsáveis. Olha, está acontecendo isso. Está aqui embaixo na portaria. Estou tentando segurar para não ir para o estacionamento, não ir para a rua. Alguém pode me ajudar? Saber, o prestador de serviço, saber o que fazer naquele momento. Ter um treinamento, estar ciente de que aquilo pode acontecer e como agir. Isso é de extrema importância, não é?
Isso é muito importante, assim, né? Sempre que eu falo, assim, pro público que é leigo, eu digo assim, ó, nunca encosta no indivíduo autista. O meu filho não tem problema nenhum com toque. Adora um beijo e um abraço. Não é o caso. Mas tu não sabe como é o outro. Lembra que eu falei? Cada autista é único. Então, assim, ó, primeiro tu tem que cuidar para aquele indivíduo não se colocar em risco. Ou tirar ele do risco. Então, assim, ó, por exemplo, a criança tá indo, fugiu e tá indo lá para questões elétricas do condomínio. Tu vai acompanhar. A criança chegou e levou a mãozinha, tu vai deter. Tu não precisa agarrar a criança, mas tu vai deter. Tu vai botar o teu corpo na frente para que aquela criança, aquele indivíduo não acesse aquela área que é perigosa. Ela quer abrir o portão, você vai ficar ali no portão. Quanto tempo for preciso até que chegue o responsável daquele indivíduo? Né? Não precisa encostar, mas precisa deter. E isso é muito importante, que a gente mantenha eles em segurança. Porque eles não têm noção do perigo, entendeu? E não é por mal, é porque não tem mesmo. Tem uma questão aqui, umas ligações, eu tô estudando bastante isso assim na minha pós, né? Umas ligações cerebrais que o autista não faz. Então, assim, ó, se ele não faz, quem tem mais discernimento tem que ajudar, tem que apoiar, né? E aí, assim, ó, na pior das hipóteses, não deu, vai se atirar na piscina, contenha. Aí contenha. Situação de risco, né? De risco, a gente, primeiro, né, mantém o indivíduo a salvo até que chegue. Fora isso, são tudo coisas que dá para conversar, né? O meu irmão é síndico em Cachoeirinha e ele tem um vizinho, um gurizinho de 3 aninhos, autista. O pai e a mãe estão num nível de aceitação difícil. Então, o pai e a mãe não entendem aquela criança, não conseguiram absorver, o casal tá brigando, a criança não tá fazendo terapia, né? E o que o menino tava fazendo? Qual era o escape do menino? Era pegar as pedrinhas do jardim e tocar nos carros. Esse era, né? Aí um vizinho reclamou, pô, meu carro riscou, né? Ah, meu outro carro, não sei o quê, trincou o vidro. Era sempre uma função, né? E aí o meu irmão me perguntou. E aí eu falei pra ele, tu vai de coração aberto lá nessa família. E tu vai lá pra entender como que tu pode ajudar. Já chega falando que tu tem um sobrinho autista, que tu sabe como é, que tu acompanha a vida da tua irmã e do teu cunhado, né? O meu irmão se aproximou da família, conseguiu conversar com essa família, né? Resumindo a história, eles conseguiram encontrar um outro modo na parte de baixo, onde deixaram algumas coisinhas, porque o menino tem uma questão sensorial de ele querer apertar. Então ele apertava as pedrinhas. E ele não atirava para estragar os carros, porque ele não tem essa noção. Ele atirava porque quando doía o aperto, ele soltava. E aí soltava longe. Então trocaram por pedrinhas menores e não é cascalho mais, é quase uma areia. Enfim, o condomínio também conseguiu ajustar essa questão. Então, tudo dá pra gente conversar. Tudo é possível. Basta o síndico, basta essa vizinhança, basta essa família se unir e fazer acontecer, porque é possível. Aí aqui, gurias, eu queria trazer, assim, eu destaquei, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O que não dizer a uma família atípica? A gente tem que saber. E a gente não tolera mais. Não tolera mais. Porque nós estamos em 2025, né? Então, assim, ó, ele é especial. Especial somos todos nós. Filhos especiais vêm para mães ou pais especiais. Não, né, gente? Isso aí é um capacitismo de um tamanho, assim, um absurdo. Exatamente. Né? Parece que é uma agressão pra pessoa, tipo, Deus te deu essa criança e tu... Né? Como se fosse um fardo. Isso. Ó, esse fardo né? Deus deu pra Entende? vocês. Deus porque deu- vocês capaz. vão Deus são te deu capazes esse de carregar. fardo porque tu é capaz de carregar. Não, gente, isso não cabe mais. Né? Não cabe mais. Eu tenho uma amiga que tem um filho autista. Gente, tu já tá cheio de problema, tu não quer ouvir a amiga que também é autista. Entendeu? Tu não quer. Então não venha com esse papo, né? Ai, que triste. Ele é doentinho. Não, Nossa. gente. Porque doença a gente cura. Né?
Exato. E autismo a gente não cura, a gente compreende. É que elas não entendem que não é uma doença, né? Né? É uma questão neurodivergente, Exatamente. né? E aí, assim, ó, deve ser difícil. Não precisa dizer que deve ser difícil, porque é óbvio que é difícil, né? É Não igual a uma mãe de um adolescente, enfim, um jovem drogado. É uma mãe atípica? Não. Não. Porque ele não veio com essa condição, ele Não. escolheu isso. Isso. E eles vão ter que trabalhar isso. E eles vão ter que trabalhar isso. Mas a cultura, a cultura do De dar opinião, de dar dar o pitaco. opiniões, Porque o vizinho fez isso, minha prima fez aquilo. Isso. Não, eles acham que isso volta conforta. Eles acham que isso mas não conforta conforta. a família. Não conforta. E aí o pior de todos, né? Anjo Azul. Vocês já devem ter ouvido falar. Eu não ouvi essa. Não conheço. Anjo Azul é muito falado, né? Por que antigamente se falava muito em anjo azul, autistas são anjos, e por que hoje em dia está se falando cada vez menos sobre isso? Graças a Deus. Azul, porque a incidência, acreditava-se no passado que a incidência de autismo era mais nos meninos. Errado. As pesquisas mais atuais, elas vêm dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais desenvolvido em termos de autismo, tá? A última pesquisa de 1 para 36 autistas nascidos vivos veio dos Estados Unidos. O Brasil nem tem esse dado, né? Mas nos Estados Unidos, a última pesquisa que tem é 1 a cada 36 nascimentos, um é autista. E aí, acreditava-se que era meninos a maior incidência, tá? O que já se sabe que não é verdade. Qual é a diferença? O autismo na menina, ele se apresenta de uma outra forma. O menino autista, normalmente, às vezes, ele é mais espoleta, mais hiperativo, mas pouco verbal. A menina no autismo, ela é muito verbal. Ela fala desenfreadamente. É mulher, né? Ela emenda um assunto no outro sem respirar, né? Então, a menina autista, normalmente, ela mascara mais o autismo. Aonde que o autismo na menina vai gritar? Na primeira série. Na alfabetização. Que ali vai dar uma trancada. A escola vai chamar e aquela família. Então, os diagnósticos das meninas tendem normalmente a ser mais tarde. Enquanto o menino, 1 ano, tu já consegue identificar, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles têm um acompanhamento muito de perto, né? Nos Estados Unidos, já é possível laudo com 6, 7 meses de vida. Aqui no Brasil, depois de muita briga, eu consegui o laudo do Felipe com 2 anos e 8 meses. O que a gente perde muito tempo, né? Da plasticidade neural, que acontece principalmente até os 7 anos. Então, se eu já perdi 2 anos e meio, eu, no meu caso, não perdi porque sou pedagoga, então já fazia esses trabalhos com meu filho em casa. 2 anos para Ramon e Michela, que têm um conhecimento, que têm uma condição de vida diferente da periferia. Imagina, na periferia. Na periferia, chega na escola e grita, né? Exatamente. 6, 7, 8, 9 anos. Aguarda aquela... uma neuropsicóloga pelo SUS. Uma neuropsicóloga pelo SUS, a fila tá de 2 anos. Exatamente. Então, e são profissionais que as pessoas têm que ter uma condição financeira estável. A gente já comentou, né? Quando a gente foi... Teu psicodiagnóstico. Exatamente, foi investigar isso do Vicente. Eu converso sempre com a Michela sobre isso. São valores que nem toda família consegue. E não é uma consulta. Não é uma consulta, são várias consultas, é semanal. Vai na escola, conversa com a família. É psicóloga. Então, gente, não é simplesmente um diagnóstico. É porque é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Que atende. É todo um acompanhamento. E aí, tu imagina, eu fico muito emocionada quando se fala em criança, né? Eu já chorei
Enfim, Vocês não viram, mas ela chorou. eu fico pensando, a gente faz de tudo pelos filhos, né? E só que tem pais que eles não têm suporte. Não tem. Muito menos do Estado. E tu imagina essa mãe sozinha? Exatamente. É isso que me emociona. Então, falam de criança, eu sou a legítima ogra sensível, né? É uma coisa que mexe muito comigo quando fala disso, sabe? E o diagnóstico bate nas famílias de modo diferente, né? Eu, psicopedagoga, já tinha me dado conta há muito tempo que o Felipe era diferente. Mas ainda assim, tu começa, né, a achar que não sei o quê. E eu passei por 8 neurologistas, todos diziam que ele não tinha nada e tal, mas eu continuava com a minha pulga atrás da orelha. Quando a gente recebeu o diagnóstico, o Ramon ficou 24 horas mudo. Mudo. Né? Ele ficou mudo. Eu já não. Já fui pra minha família, que é a minha rede de apoio, meus irmãos, minha mãe na época, né? Já chorei, já sacudi a poeira e vamos embora. Por isso que muitos homens abandonam. Eles não conseguem ter a Estrutura emocional para abraçar esse filho, essa mãe. Eu sempre falo assim, pai e mãe, é um amor. Eu digo que às vezes é um amor diferente. Parece que a gente, mãe, a gente Sim. suporta qualquer desafio. Mãe é mãe. Eles estiveram dentro da gente. Exatamente. Tipo, mãe não abandona. Claro, tem ressalvas, né? Tem mães que abandonam, mas mãe não, tu não consegue. Então, nesse momento, o que acontece? A mãe, além de abraçar o filho, proteger o filho, tem que proteger o marido. Uhum. Só que nem toda a mulher, nem toda a família, enfim, tem esse discernimento. E às vezes o marido também não consegue, né? Não. Você sabe que eu tenho uma conhecida minha que ele foi embora, já constituiu até outra família, né? Ela não, ela segue solteira, né? Pra poder cuidar do filho. Um autista nível 3 de suporte. E ele não dorme. Ele não dorme desde que nasceu. Nossa. E eles já tentaram 3, 4 medicações. Ele tem 8 anos também. Ele acorda 2 horas da manhã. E aí ela bota no Instagram. Hoje consegui dormir um pouquinho mais. 2 horas da manhã. Só que tem um detalhe. No outro dia, às 7 ela tá de pé, porque ela trabalha. Queria dizer, essa mãe trabalha. Tu tá entendendo? Então, assim, ó, essa mãe não mora em condomínio. Mas e se fosse no teu condomínio? Um autista que não dorme e acordou às 2 horas da manhã. Agitado. Então, assim, é difícil. Eu também compreendo os outros condôminos, mas o que eu digo é, a gente não gostaria de incomodar. Vocês não fazem ideia de como eu chego na escola quando a monitora ou a professora me dizem assim, hoje foi um pouco difícil, mãe. E aí eu olho, a monitora tá mordida aqui. Eu já desabo no choro. Não é pela mordida. É porque parece que eu não tô sendo uma mãe suficiente pra ensinar o meu filho. Aquilo. Mas ele tem questões sensoriais que a gente ainda não conseguiu o gatilho da mordida. Né? A gente tá avançando. E espaçou essas mordidas, mas elas ainda não sumiram. Né? E, claro, eu tenho uma relação ótima com todo mundo da escola. Eu faço ele pedir desculpa, a gente compra um chocolatinho, a gente agrada a professora, a gente agrada a monitora, eu levo flores, eu tô sempre presenteando a elas, porque é a minha forma de dizer assim, ó. Obrigado. Porque eu sei que é difícil. Se para nós da família é difícil, imagina pros professores. Só que o indivíduo autista, ele não é só da família. Ele é da sociedade. E todo mundo tem que dar conta disso. E quem não se deu conta disso ainda, vai precisar urgente correr e dar um Google. Exatamente. Entendeu? Porque isso vai fazer com que a nossa vida seja mais fácil. Né? Eu tenho todo um suporte familiar. Minha mãe não está mais aqui conosco, mas meus irmãos, assim, ó, eu tenho um suporte incrível deles. Incrível, tá? O meu marido é um parceiro incrível de vida. E eu não posso deixar de falar do nosso filho mais velho, que tem 12 anos. E que hoje já estuda
pensando em ter uma profissão que pague bem. Sabe por quê? Porque ele quer cuidar do irmão. E não que isso seja um fardo pra ele. Tanto que ele diz, mãe, eu vou casar, eu quero ter filhos, mas no apartamento de cima vai morar o Felipe. E eu pergunto, por que o mano vai morar em cima? Porque se ele fizer barulho, eu não vou me incomodar embaixo. Eu vou estar embaixo. Ele já pensa em todo o futuro dele, incluindo O irmão. o irmão. Entendeu? Então dá pra todo mundo ajudar. Dá pros condôminos terem empatia. Dá pra acolherem essa família, né? Eu acho que é possível. Eu acho que se todos nós dialogar, espaços como esse são espaços importantes. De diálogo, de conversa, né? Vamos pra dentro dos condomínios, vamos conversar. Levar informação. Levar informação. Disseminar o conhecimento. Vamos transformar a vida dessa família em algo mais leve. O convívio com esse condômino. Essa criança, esse adolescente que vai descer para a piscina, para as áreas comuns e vai fazer flappings, que são movimentos involuntários. O meu menino não faz. Nem movimentos assim. O meu menino só corre e pula. Né? Que quando é pequenininho é muito bonitinho. Quando vira adolescente, o pessoal já começa a olhar, opa, mas só quero dizer uma coisa pra todo mundo, tá? Autistas crescem. Não são crianças eternas. Não são crianças eternamente. E a gente precisa preparar um mundo pra eles. E se hoje eu tô aqui, e se eu levanto essa bandeira, é porque eu acredito muito nisso. Eu não vou estar aqui a vida toda. Mas eu quero um mundo melhor pro meu filho. E é isso que eu levo pra dentro dos condomínios, pra dentro dos lugares que me convidam a falar sobre autismo. A gente sabe das dificuldades, mas a gente precisa aprender junto. Isso é ser humano. Isso é ser empático. Um mundo acolhedor para todos. Não, que a Michela não pensa só nela, né? Só no teu filho. Não. Então, esse conhecimento que tu tem não fica só pra ti. Não. É muito importante, porque a maioria das pessoas não tem noção do que uma mãe passa, do que a família no todo passa com essa criança. Então, a empatia é a palavra. A empatia, a inclusão, uma forma de o síndico conversar com alguém que conhece sobre o autismo, sobre qualquer outra atipicidade, para ter o conhecimento. Como que eu vou implantar um sistema aqui no condomínio para acolher essas crianças? Eu acho que desmistificar o autismo, sabe? Por exemplo, assim, a gente escuta muito assim, eles são inteligentes. Normal, que nem nós. A gente tem autistas com altas habilidades, a gente tem autistas com QI normal e a gente tem autistas com deficiência intelectual. Então, assim, eles são muito inteligentes, como se justificasse alguma coisa. Não, são indivíduos que nem todos nós. Exatamente. Né? Então vamos desmistificar, vamos... Sabe quando a gente vai arrumar o quarto, que a gente bota tudo pra fora? Eu vejo nós da sociedade assim, nesse momento nós estamos botando tudo pra fora. Bota tudo pra fora. Daqui a um pouco a gente vai botar cada coisa na sua gavetinha. E vai organizando. Eu não vejo mais os condomínios sem esse tema. Não vejo mais. E tu consegue passar para os nossos telespectadores, Michela, algumas medidas práticas, tá? Algumas medidas práticas para a vizinhança, para a massa condominial num todo, entender, né, que a criança, ela também faz parte da comunidade. Sim. Até a Marcinha vai depois relatar um caso que aconteceu com uma amiga dela num condomínio. Assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês assim. O simples sempre funciona. O simples é conversar com a família, né? Conversar com os condôminos. O síndico não precisa botar frente a frente quem tá se sentindo incomodado e quem tá incomodando. Ele pode mediar, né? Ser o mediador. Ser o mediador dessa conversa. Porque começa como
começa em um conflito, Michele. O Isso. conflito do apartamento de cima fazer barulho para o apartamento de baixo, enfim. É assim que começa o conflito, né? E o que eu sempre converso e oriento os síndicos que me procuram? Diálogo. Não notifica. Liga para essa família. Eu estou recebendo várias reclamações. O que eu posso ajudar? O que está acontecendo? Que aí a família vai se abrir para ti. Isso, a família sempre vai se abrir. Nem todas as crianças que fazem barulho, gente, são autistas, tá? Tem crianças que são crianças, tá? Tem adultos que são adultos e que fazem barulho. Então, aqui hoje a gente está falando do autismo, né? Uhum. Do entender o porquê do barulho, né? É diferente que o síndico vai lá falar pro menininho de 30 anos que ele está fazendo barulho às 4 horas da manhã porque ele está chegando numa balada. É diferente. Hoje o nosso assunto de barulho é outro. Uhum. E como a Michela falou, não fazer essa conversa no momento em que está tudo acontecendo. Dos ânimos inflamados. Não fazer a ligação, olha, estão reclamando, dá para no momento que isso está acontecendo. Uhum. Espera, no dia seguinte. E conversa. Então, eu acho isso. Tem uma coisa bem legal que eu vi num condomínio, que eu fui dar uma palestra, que eles montaram tipo um... Aí é um bem simples, assim, um Google formulário. Bem simples. Ó, o que eu falei? Simples funciona. Google formulário é gratuito, tá? Então é só tu pegar lá no Google, um Google formulário. O síndico fez isso. E ele fez tipo um censo dentro do condomínio, né? Fez um censo ali. Então ali diziam, quem mora na unidade tal, qual é o teu nome, qual é o acesso mais rápido para falar contigo, quantas pessoas moram na tua casa? Mas vocês têm pet? Vocês têm alguma pessoa com deficiência? Especifique qual. Tá, aí vai especificar. Essa pessoa tem alguma condição em relação ao barulho? Tem alguma coisa assim? E no final botar assim, ó. Tem algo que vocês, quanto família, acreditam que o condomínio poderia fazer por vocês? Esse síndico assim, ó. Ganhou 1.000 estrelas. Ganhou o teu coração. Excelente. Ganhou. Resumindo, eles tinham 4 autistas. O mais novinho com 4 anos e o mais velho com 39. Diagnosticado depois de adulto, achava que que o rapaz era esquizofrênico e não era, né? O condomínio fez as adaptações, isso foi tudo voltado em assembleia. A vida condominial virou outra. O diálogo é a porta... Com um simples Google formulário. De tudo. Ela é a solução de tudo. Né? Aquele síndico vai receber o Google formulário, vai começar a analisar, vai fazer uma reunião de condomínio para falar do censo, faz ali um PowerPoint e mostra, gente, a gente tem tantos pets, a gente tem tantas pessoas com deficiência, ou pessoas que não são deficientes, mas que têm já uma certa dificuldade na mobilidade, como os idosos, né? Então daqui a pouco vamos botar um corrimão a mais aqui, vamos fazer... Gente, melhorou a vida de todo mundo. Sim, porque o vizinho conhece o vizinho e sabe. Muitas vezes sabe só do seu vizinho de porta. E às vezes nem o de porta, né, Marcinho? Então, a minha dica é essa. O simples funciona. Criem, pensem em ideias, em soluções. O Google tá aí, gente. Nem tudo que tá no Google é legal, mas muita coisa do Google é legal. Tu encontra muito artigo, muita coisa didática, porque o autismo, ele tá em vogue, né? Então, tu encontra muito material didático. E é isso, o simples funciona. A gente tá chegando ao final. A conversa tão esclarecedora, tão boa. Eu consegui me emocionar várias vezes aqui, não consegui nem participar muito. Quem é mãe, esse assunto mexe muito com a gente. Eu queria que tu fizesse tuas considerações finais, Michela, falasse um pouco sobre as cordinhas.
o que cada cordinha significa, né? Então tá, então vamos lá. Vou começar falando um pouquinho das cordinhas aqui, rapidamente, aí já faço, né, o meu agradecimento a vocês. Então assim, ó, essa cordinha aqui é a cordinha que representa o autismo, né? Que é do quebra-cabeça. Existe também uma linha de pensamento dentro do autista, da comunidade autista, que não seria só o quebra-cabeça, seria o símbolo do infinito. Porque o símbolo do infinito, ele agrega toda a diversidade que tem dentro do autismo. Me agrada mais, tá? Mas o Felipe não tem, porque eu ainda não vi. Senão, eu já teria comprado. Então, tem essa aqui do autismo, né? E tem essa outra aqui dos girassóis. Essa é uma cordinha das deficiências ocultas. Então, quando a criança está usando essa cordinha, pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser apraxia de fala, pode ser qualquer deficiência que não seja visível, né? Então, qualquer deficiência que não seja visível são as deficiências ocultas. Então, elas aparecem nesse cordãozinho aqui. Eu, mais uma vez, né, meninas, agradeço aqui o Chama Jurídico pela oportunidade de estar falando de um tema tão importante, que me honra muito falar, e que a gente possa cada vez mais conversar, debater, pensar ideias, soluções, para que a vida condominial seja mais leve. Porque a vida tá uma correria, porque tá todo mundo matando mais que um leão por dia. Exatamente. Então, se a gente pode transformar a vida do seu vizinho, né, em algo mais leve, não só da família autista, mas da família que também está incomodada, porque a gente também precisa respeitar essa família, né? Esses indivíduos. E eu acho que quanto mais a gente conversar, mais a gente debater, ganhamos todos. Então, obrigado, Márcia. Obrigado, Jaque. E foi um prazer. Queria agradecer a nossa convidada, então. E olha a aula que nós tivemos hoje. Olha o quanto de aprendizado que ela trouxe para nós, para vocês, o que poderá ser implementado dentro do seu condomínio, as ideias. O que é necessário é ter empatia, é ser acolhedor. Isso é muito importante. Como a Michela falou, o simples funciona. Implementar o diálogo dentro do condomínio vai ser essencial para não termos mais preconceitos e sabermos como lidar com todas as pessoas. E as pessoas ter conhecimento também, né? Não adianta, eu vou ter empatia, hoje eu vou ter empatia, amanhã eu já não estou de bom humor, eu não vou ter empatia. Então, ter conhecimento da comunidade em geral, né? De conhecer, de ser empático, de incluir. Foi o que a gente comentou ali, a Michela comentou do irmão dela, que ele conseguiu entender o problema daquela família, de fazer uma área para a criança ir brincar com suas pedras. Entender a necessidade de cada um. Da criança, a necessidade da família. Eu acho que hoje foi um bate-papo esclarecedor, enriquecedor, coisas que eu não conhecia, muita coisa que a Michela falou, eu também não conhecia. Te agradeço, Michela, de coração. Deixo um recado aos síndicos, né, que têm interesse de conhecer melhor como funciona, né, cada caso dentro do seu condomínio. A Michela, ela é pedagoga, ela dá palestras nos condomínios sobre essa inclusão, esclarecendo para todos, para a massa condominial, como que deve ser viver em um condomínio de forma leve. Então, Michela, mais uma vez, muito obrigada. Aproveitando também para agradecer ao nosso patrocinador, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores institucionais, Conase, Condomínios pelo Mundo, Sexy e Anacom.
Muito obrigada a todos. Até o próximo episódio. Sigam o Chamo Jurídico, o Condomínio Pode. Michela, quer deixar a tua rede social, alguma coisa para as pessoas te Seguir. procurarem? Eu acho que qualquer coisa eles chamam você. Chame o jurídico. Ramon. Chame o Dr. Ramon, chama o jurídico, que o condomínio pode. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.